A gente vai bater um papo sobre corrida, problemas que uma corrida realizada de maneira errada pode trazer, pode acarretar para sua coluna e para alguns outros problemas futuros. Quem vai explicar tudo para a gente hoje é o ortopedista e cirurgião de coluna, Dr. Juliano Liambi. Seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, prazer tê-lo aqui. Para a gente introduzir, eu acho que a corrida virou moda, até vou pedir para os meninos colocarem um vídeo muito legal de incentivo, né? Eu estava conversando com a Camilinha e falei, não, esse vídeo é para incentivar a corrida, o esporte e a atividade física, vocês sabem que eu levanto essa bandeira, então eu acho legal a gente ver as meninas aí animadas, correndo juntas, e eu queria te perguntar, a gente sabe que tem um monte de gente querendo correr, realmente a fim de começar o esporte, o que você diria como cuidado inicial, que a gente vai falar dos problemas daqui a pouquinho, mas como cuidados mesmo para começar a corrida? Por exemplo, é uma das melhores atividades físicas que nós temos, na verdade, mas se você não começar de uma maneira gradual, muitas vezes o pessoal quer começar correndo demais já. Então você vai começar a ter muita lesão da parte ortopédica e outras situações, porque o seu corpo não está acostumado a isso. Tem excesso de peso, tem atividades incorretas. Se você começar a fazer muita atividade rapidamente, você vai acabar tendo um problema no início. E aí vai ter que parar tudo. Vai ter que começar a retroceder. Então, moderadamente, esse é o segredo do começo, né? Tanto talvez nos dias da semana, né? 2, 3 dias, né? 3 vezes na semana, mas também devagar. Isso, e aumentando aos pouquinhos. Nós temos aquele que começa correndo só no final de semana ou fazendo atividade no fim de semana. Isso não é uma situação interessante. Por quê? Tem que fazer regularmente. Porque você tem que ter 2 ou 3 vezes uma atividade física mais regular, um descanso e uma atividade. Se você fizer só no final de semana, você vai querer fazer tudo no fim de semana. Você vai começar a ter problemas dessa falta de treinamento. E vai sobrecarregar. Vai sobrecarregar. Muita atividade por pouco tempo e isso não é interessante. Então a gente vai fazer o seguinte, vou dar um recado. Ó, que delícia! Ai, que coisa boa! Já me dá vontade de ver a mulherada correndo, também morro de vontade. Seguinte, vou dar um recado, já volto. Na volta a gente vai falar desses problemas, a gente vai entender um pouquinho essa parte do impacto na corrida. O tênis, eu acho que a gente tem que escolher muito bem o tênis e todas as dicas do doutor. Volto já pra gente continuar. Porque agora a gente... alguns probleminhas que podem acontecer. Então vamos lá. Doutor Juliano, a gente tem um vídeo que eu vou pedir para os meninos colocarem, que mostra aí o nosso, digamos, o nosso esqueleto, né? Como é que ele está agindo quando a gente está correndo. Quais são os principais problemas, então, que podem ocorrer numa corrida sem orientação e da forma errada, como você citou? Voltando um pouquinho, existe uma grande celeuma, uma grande dúvida, não é? Não, quem tem problema de coluna não pode correr. Muitos, algumas vezes até suspendem a corrida porque acham que isso acontece. Não é verdade. É mito? É um mito. Depende do que você tem, depende do que você vai fazer. Se você não puder fazer, não puder correr, pode fazer um outro tipo de exercício. Mas, óbvio, eu tenho vários pacientes que correm, que têm problemas de coluna, mas tudo é muito controlado. Por quê? Quais são as áreas de sobrecarga, né? Acho que ele vai passar vamos soltar para a gente, aquela que aparece aqui mostra toda a estrutura. Então, toda a nossa coluna, qual é a parte que mais sofre com a corrida? Com certeza sempre é a coluna lombar, né? Que é aquela que nos suporta, todo o nosso peso, vamos dizer assim, é suportado por essa coluna lombar de uma maior intensidade. Então, vai aparecer o esqueletinho mais para frente, acho que ele pode acelerar. E o que nós sabemos? Quando nós estamos correndo, nós temos muito impacto em joelho, no pé, no quadril e na coluna lombar. Veja os músculos. Nós temos que sustentar o corpo para poder correr. Então, eu vou dizer assim, que os maiores problemas que nós temos são os problemas de joelho, são as tendinites, são as coisas mais complicadas que nós temos, né? Assim, uma pergunta, desculpa te interromper, mas assim, você citou pessoas que já tenham um problema antes de começar a atividade física, mas se iniciada de uma maneira inadequada, podem desenvolver esses problemas? Aí é o que nós sabemos, por exemplo, toda a patologia de coluna, ela é muito degenerativa, a maior parte é degenerativa, nós vamos envelhecendo e começam os desgastes, as articulações, tudo isso é uma coisa natural. Na coluna, se você não tiver uma atividade física correta, uma musculatura de suporte que está mostrada no vídeo, você sobrecarrega os teus discos intervertebrais, você sobrecarrega essas pequenas articulações que nós temos e podem acelerar, vamos dizer, o processo esse degenerativo, como no joelho, como no quadril, como no pé, principalmente o corredor, tem muito problema. Mas o pior ainda é as tendinites de joelho, são os mais comuns, né? Agora, um bom tênis pode evitar, o tênis tem que ser escolhido de uma maneira adequada também? Na verdade, o tênis, quanto mais confortável e mais flexível
ou seja, com um solado que possa absorver este impacto, sempre vai nos beneficiar, porque essa transferência do impacto vai reduzir. Né? Então, correr em lugar inadequado, tem pessoas que começam a correr num lugar inadequado, começam a ter subidas, ou a calçada não é adequada, você não tem mais o controle da tua movimentação. Isso pode te produzir algum tipo de lesão. Tá? Então, você tem que ter esse cuidado. Obviamente, o calçado é uma coisa das mais importantes para você poder começar a correr. Isso é tem que fazer uma boa escolha, né? Agora, pessoas que tiveram algum problema no joelho, como você citou, passaram por uma cirurgia, podem voltar a correr? Isso sim. O que acontece? Você tem que fazer esse tratamento correto e não retornar imediatamente. Depende muito da patologia que você tem, o teu ortopedista vai ter que dar uma olhada, né? O joelho também assim funciona. Nós vemos aí que o pessoal tem lesão de ligamento, tem lesão de menisco, tem algumas tendinites ao redor da patela que são muito difíceis de tratar. Tudo que você fizer, o tratamento acontecendo corretamente, você pode tentar retornar ou retornar gradativamente. A mesma coisa na coluna, existe um grande medo, não, quem tem hérnia, quem tem problemas maiores não podem correr. Não, a coisa não é bem assim. Se você tiver isso controlado, se você fizer o tratamento correto, você pode começar lentamente. Se tiver dor, aí é uma coisa diferente. E quando a dor surge, o que deve ser feito? Você tem que parar a atividade física que lhe produz dor, certo? Então, ir atrás do tratamento, existem várias maneiras, tanto a físio, reforço muscular, infiltrações, sem ter que operar ninguém. E assim nós conseguimos reintroduzir esse paciente na atividade física que ele gosta. Agora, se você tiver dor constante, esse é o maior erro. Muitas pessoas que gostam de correr, você gosta de correr, começam a forçar os seus limites. Empurrar o limite para frente, isso não é correto. Você vai ter alguns problemas. Respeite os limites do teu corpo, treine bastante para poder ampliar o teu limite. Olha, importante isso que você... Tem perguntinha, né, Mar? Vou fazer a perguntinha, mas esse fato que você citou é importante, que aqui a gente consegue mostrar um pouquinho dessa área muscular também. Quem pratica só corrida e hoje não faz uma musculação, isso não é legal. Então tem que ter a musculatura bem forte para dar apoio na corrida. Isso, você tem que mixar as coisas, ou seja, nossas articulações, elas existem um sistema muscular que estabiliza. Para o pessoal em casa entender assim mais simples, né? Existem os músculos ao redor de todas as articulações, inclusive da nossa coluna, né, que no esqueletinho correndo aparece. Você tem que reforçar isso primeiro para poder dar uma atividade correta. Veja, todos os grupos musculares envolvidos. Então, reforça essa musculatura, fique bem forte ou resistente e aí você começa a fazer uma atividade física. Nada de começar de uma semana para outra, você já fazer coisas que nunca fez. Você vai ter alguma dificuldade, vai ter problemas. Perfeito. Vamos colocar uma perguntinha então, é do Twitter ou do Insta, Mar? Do Twitter, olha lá, Karina, um beijo para você. Correr é melhor que caminhar? Segura. Lembrando que o Dr. Juliano é ortopedista, a gente está falando também da parte, enfim, dos probleminhas que podem ocorrer, então ele vai falar na visão dele. Aí depois, se você quiser, eu posso te dar a minha opinião. Eu volto já da Karina, né? Ela quer saber o que é melhor. Correr ou caminhar? Então, doutor Juliano, o que causa menos problema, o que pode ter efeitos perigosos futuramente? Na verdade, essa é uma pergunta bem complexa para a gente entender o ponto que ela quer. Se você tem contraindicações para correr, você deve caminhar, ou natação, ou uma hidroginástica, ou um pilates. Então, primeiro a gente tem que diferenciar isso. Se ela não tem problema nenhum, ela é apta a qualquer tipo de atividade física, a corrida, obviamente, ela tem um trabalho cardiovascular muito maior que a caminhada. Ela tem um trabalho muscular muito melhor. Você vai ter mais benefícios correndo, obviamente, do que somente caminhando em matéria de reforço muscular, de capacidade respiratória. São várias situações. E o benefício físico de queimar mais calorias, que nem o Dr. Roberto estava falando, vai ajudar muito nessa parte também do emagrecimento, no glucagon, que ele nos falou, que eu vou começar a correr atrás também. O doutor gostou também da pauta. Como é que funciona? Nós temos que começar de uma maneira correta. Obviamente que o caminhar te dá maior, a corrida te dá mais benefícios físicos do que uma caminhada. Mas a gente não pode descartar, tem pessoas que não conseguem fazer muita coisa, então eles têm que fazer uma caminhada. Mas a corrida, sem dúvida, do ponto de vista fisiológico, vai te dar mais benefícios. E aí eu completo dizendo, vale a pena, corram, é um vício muito bom, é um vício muito, muito bom. Mas assim, eu levei aí algumas, né, você falando até fui me lembrando. Hoje eu não corro mais do que 10 quilômetros, né, porque envelhece mais, porque começa a queimar outras coisas que não a gordura, coisas assim. Quando eu vejo o pessoal correndo a maratona, eu acho o máximo, eu acho
acho que cada um tem aí seu objetivo, que curte, mas, gente, muito cuidado, tenha por trás, né, boas orientações. É uma coisa diferente, o atleta de alto rendimento, você tem benefícios da atividade física, mas você tem os problemas da atividade física exacerbadas, são as articulações, você acelera esses desgastes que nós temos, isso você me falou, você começa a não só consumir mais a gordura, mas você começa a consumir a tua massa muscular, então você acaba diminuindo muito, não é isso que nós queremos. Nós estamos falando numa situação um pouco mais ideal de benefício para o teu corpo. Então a corrida sempre vai ser uma das melhores atividades físicas que a gente pode fazer. Ai, que delícia, fiquei com vontade. Doutor, vou pedir para a gente chegar até aqui, meninos. Vamos mostrar aqui a mesa que o doutor trouxe, que é o seguinte. Ele trouxe aqui uma coluna, trouxe aqui as vértebras, enfim, para a gente entender. E a minha pergunta é a seguinte. Quando uma pessoa pratica atividade física, ela já tem a orientação do médico, então, do que ela pode e não pode fazer. Funciona, de repente, utilizar aquele elástico no joelho, algumas coisas, enfim, a mais para que ela consiga realizar a atividade física? Isso é uma situação limítrofe. Por exemplo, se você já está usando um tensor ou alguma órtese que nós chamamos para te ajudar a correr, veja bem, talvez você esteja incorrendo num erro, talvez a tua atividade não seja mais a corrida. Você talvez tenha que mudar, porque aí nós entramos na situação onde você está acima do teu limite. Entendi. Normalmente você não precisa usar nenhum tipo de órtese, brace ou nada para você correr. Se você está tendo essa dificuldade, procure, veja o que está acontecendo, porque você pode estar passando dos teus limites. Aquilo que nós falamos sobre a musculatura, não é? Então, nos discos, na coluna principalmente, nós temos vários grupos musculares ao redor, estabilizam a coluna, certo? A gente consegue mostrar, acho que ele consegue ver. Ó. Então nós temos vários grupos musculares, não é? Os nervinhos saem por aqui, mas esses músculos são importantes. Se você não tiver musculatura forte, você não vai ter estabilização na coluna, ela vai ficar um pouco frouxa. Então, por isso que você tem que trabalhar primeiro a musculatura num nível menor e depois progressivamente aumentar. O pessoal tem muito medo da hérnia disso. Não, eu tenho desgaste, que é isso aqui. Isso é uma hérnia, está um pouco maior do que o normal, mas é isso que acontece, comprime as nossas raízes. Aqui, ó, meninos, agora a gente vai mostrar essa hérnia aqui. Isso aí, certo? O que você tem que fazer? Existem tratamentos para a gente poder retirar essa hérnia, fazer com que o teu disco intervertebral, que é a parte de sustentação da coluna, fique menos doloroso para que você possa fazer uma atividade física regular. Isso você vai avaliar durante o teu início da atividade, você tem que passar por essa avaliação. Olha, toda vez que eu corro eu tenho muita dor nas costas. Você tem que tentar resolver o problema, diagnóstico, tratamento e depois a reabilitação e o retorno para a tua atividade física. Quais são os exames que podem mostrar e que de fato a pessoa sentiu a dor? O que ela tem que fazer? Tem que procurar um médico, precisa fazer alguns exames complementares. Às vezes ela pode estar com algum problema de fato na coluna ou correndo errado. Pode. Existem as duas situações. Duas situações. O que é o correr errado que nós costumamos falar? Primeiro, calçado inadequado, tempo inadequado, atividade inadequada. Às vezes o paciente corre numa subida ou na rua onde é muito irregular, você tem alterações do teu equilíbrio, isso pode te produzir lesão. Então, procure investigar. Se você tem alguma dificuldade, se você tem alguma dor, faça os exames. Os exames de rotina que nós temos são raio-x, ressonância, vários tratamentos para dor, para tirar aquela lesão que você teve, tratar a lesão que você teve, reabilitar, o que é o que se faz no atleta. Você reabilita o atleta e depois dá continuidade. Então é possível voltar mesmo depois de ter uma lesão, inclusive séria, né? Sem dúvida. Agora, para a gente fechar, eu acho importante a gente falar de idade. A gente sabe que o público do Você Bonita, público bem grande, né? Tem meninas novas assistindo, tem o pessoal mais velho. E eu acho que nunca é tarde para a gente começar uma atividade física e acredito que a corrida também não. Na sua, como médico, o que você diria? Para quem já passou aí de uma certa idade, claro que a gente sabe que vai aumentar hoje, né, a dificuldade. Muito mais comum o pessoal começar a querer correr depois dos 40. Hoje tem muita gente, 35, 40, que nunca fez nada. E aí? Esse paciente, essa pessoa tem que se cuidar mais do que a média. Pode começar, mas é muito mais controlado. Você tem que passar pela avaliação do clínico, do ortopedista, para você poder ter qualidade de atividade física. A corrida é um bom exemplo, sim, é ótima atividade, mas nem sempre você vai poder correr. Você pode fazer outro tipo de exercício sem impacto, que vai te causar benefício também. Então, conversar com o médico é o melhor caminho para tomar a decisão de qual atividade física a partir aí, claro, da sua estrutura, do que hoje você tem, se tem dores ou não. Mas olha, a corrida é fantástica e eu digo para todo mundo, Carol, mas como que começa? Vou dar uma dica minha. Claro que eu não sou professor de educação física, aliás, sempre digo aqui no programa, procure um profissional da área, né, doutor? Essa é a melhor coisa, melhor investimento que você pode fazer.
todas as áreas, quando a gente está falando da área médica, da área aí, do personal, mas o que eu diria? Começa correndo 2, depois anda 2, aí corre 2, anda 2, de repente você vai correr 5 e vai andar 2, de repente você vai estar correndo 8 e andando 2, não é mais ou menos isso aí, progressivamente, devagarinho, né? Sempre, dá a volta na quadra, começa devagarinho. É, um espaço menor, um dia que não está muito calor, um horário mais cedo, um horário mais tarde, e no final dá tudo certo, né? Vai muito obrigada, doutor. Olha, papo delicioso, e ficam aí as imagens das meninas correndo, vamos colocar, Amar, pra gente fechar essa matéria, pra te dar incentivo, hoje é segunda-feira, vai fazer atividade física, você vai se sentir muito melhor quando acabar o dia. Viu? Eu vou agradecer com o site do Dr. Juliano, para quem quiser mais informações, www.doutorabreviado.com.br, doutorjuliano.com.br. Lembrando que o doutor é abreviado. Te espero numa próxima oportunidade. Prazer. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Até a próxima.